Bom dia. Nós vamos começar hoje, então, essa série de estudos. Você que está conectado aí conosco, vai participar também, vai aprender. Eu tenho certeza que muitas coisas serão acrescentadas na nossa vida, nessa série de estudos, porque o Espírito Santo quer nos ensinar sempre, para que amanhã a gente possa ser melhor do que hoje. E hoje nós temos que ser melhor do que ontem, para agradar ao Senhor e para fazer aquilo que é certo. Porque a nossa tendência é querer fazer o que é errado. Mas pelo Espírito de Deus, nós somos instruídos a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, nós vamos falar sobre leviandade, negligência e preguiça. Meu Deus! Aqui nós não temos esses problemas, nem de leviandade, nem de negligência, nem de preguiça. Quem dera, né? Mas nós vamos ver que às vezes acontece conosco. Mas eu queria antes falar com vocês de um texto que me chama muita atenção, vocês não precisam abrir. Porque a história fica lá em Êxodo 40. Eu estudando essa lição, eu me lembrei desse texto. Quando Deus falou para Moisés, Moisés, você vai construir o tabernáculo. E Deus, se você ler lá Êxodo 40, até o 42, você vai ver todas as instruções que o Senhor deu para Moisés. Todas as medidas, obrigada, Samara. Todas as medidas, todos os utensílios que deveriam ser usados no tabernáculo, até mesmo as roupas dos sacerdotes, tudo, irmãos, a gente pensa assim, que Deus criterioso, que coisa linda, pedras preciosas na barra das estolas, e as cortinas que compunham o design do tabernáculo. Gente, era coisa muito fina, não era coisa chinfrim, não, era coisa boa. E ainda assim, ele chamou homens, pediu Moisés, chama fulano, fulano e fulano, chama a Rosmeria, chama o Jonas, chama o Lenildo, chama o Fabrício, chama esses homens e mulheres que eu quero capacitá-los para que eles façam aquilo que tem que ser feito de melhor. E aqueles homens, Bezaleel era um deles, né? Ele não tinha aquela habilidade, mas o Espírito de Deus deu aquela habilidade para ele. E ele fez coisas maravilhosas que nós um dia podemos conhecer, né? Como foi esse tabernáculo. Mas hoje o tabernáculo somos nós. Mas é interessante ver como que foi linda essa história. Mas no final, o que eu quero que a gente... Deus falou assim, agora Moisés, vai lá e faz uma avaliação, não é com essas palavras, né? Vai lá e faz uma revisão, vê se está tudo direitinho, conforme eu te falei. Moisés foi, tudo, e a glória do Senhor veio e encheu o tabernáculo, porque estava tudo pronto. Irmãos, eles viviam num tempo que eles não estavam debaixo da graça. Eles viviam num tempo onde que Deus falava com Moisés e com os sacerdotes. Havia uma intermediação e o povo não tinha o Espírito de Deus e Moisés também não. Ele recebia instruções. Então, eu quero começar esse estudo dizendo para você e para mim. A graça do Senhor, porque estamos debaixo do sangue de Cristo, não nos isenta de sermos excelentes. Entenderam, irmãos? Estamos na graça. Quando eu li esse texto, eu estudei essa parte de Êxodo, eu fiquei, meu Deus, nós temos que ser criteriosos, temos que fazer as medições corretas, temos que colocar as pedras no lugar certo. A graça do Senhor não nos isenta de sermos excelentes. Fica com essa história aí que você vai entender. Então, hoje nós vamos estudar sobre negligência, primeiro leviandade. Leviandade, negligência e preguiça. O que quer dizer leviandade? Leviandade, falta de seriedade, insensatez, irreflexão. Não para pensar, isso é ser leviano. Insensatez. Lá em Atos 2, 42, 44, diz assim, esse é o nosso parâmetro de igreja. Olha o nosso parâmetro de igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Até o 44. Em cada alma havia temor e muitos prodígios
e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é o nosso parâmetro. Esse é o nosso modelo de igreja que foi instituída pelo Senhor. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que tudo é muito frágil. Hoje você vai comprar um móvel, ai desse móvel se ele pegar uma chuva. Ele estufa na hora. É tudo muito frágil. Vamos falar a palavra certa? Tudo muito ruim. Né? Esses dias eu comprei um saco de torrada. Não vou falar a marca, né? Mas o saco estava murcho. A torrada diminuiu de tamanho. Eu falei, gente, é o mesmo preço ou mais. Então, nós estamos numa sociedade onde tanto os móveis quanto carros são muito frágeis, tem uma durabilidade muito pequena. Vivemos num mundo onde a sociedade hoje tem acesso a tantos textos maravilhosos. Você abre a internet, bom dia, sei o quê, aquelas frases maravilhosas, né? Mas onde o ser humano está regredindo nas suas atitudes e comportamentos. Uma época, um período, uma estação em que nós somos alcançados por tantas reflexões maravilhosas, frases lindas, vídeos maravilhosos, mas um momento em que a sociedade está fazendo tudo ao contrário daquilo que está sendo visto. Concordam, irmãos? Que é uma sociedade muito frágil. Nós temos recursos hoje, mas as nossas atitudes estão regredindo. Eu estou falando nossas, irmãos, porque eu estou falando no mundo em geral, e nós fazemos parte. Nós não somos, mas estamos. Não somos, mas estamos. Diga comigo, não somos, mas estamos. E isso pode nos alcançar. Essas práticas e essas atitudes, esse comportamento, ele pode nos alcançar, e alcança. Às vezes, sutilmente, esses comportamentos nos alcançam. O que diremos, então, dos humanos cristãos? Humanos cristãos que têm uma consciência transformada, que deveria viver e andar nesse mundo com um jeito diferente de caminhar. Caminhar nesse mundo, mas com um jeito diferente de caminhar. Tudo está andando de maneira que a gente vê que está piorando. Não somos o povo pessimista, nós somos o povo da fé. Mas, por tudo que nós vemos, nós podemos presenciar coisas que estão nos mostrando que está havendo uma regressão. Mas nós não fazemos parte disso, amém? Nós não fazemos parte disso. Eu já até falei, objetos com prazo de validade curtíssimo, fragilidade nas substâncias. Fragilidade nas substâncias. Você compra um produto, se você deixar ele muito tempo sem usar, ele estraga. Fragilidade nas substâncias. E isso é reflexo de uma sociedade fragilizada. O que a sociedade está vivendo hoje está se refletindo em tudo aquilo que nós precisamos consumir, tudo aquilo que nós precisamos ter. Princípios, irmãos, que escorregam como água. Uma sociedade fluida, uma sociedade líquida. Hoje, uma coisa que você vê como um conceito certo, amanhã já não é mais. Hoje, uma moda que está em alta, amanhã já não é mais. Então, não é uma sociedade de valores e princípios concretos, como era, não vou colocar há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, era uma sociedade que tinha princípios e valores firmes. Eu me lembro quando eu era criança, se eu falasse assim, meu pai falasse assim, Ana, eu falasse o quê? O quê? Você sabe com quem você está falando? Aí eu, ai, senhor, pensa, pai. Tudo bem, aí a igreja pensa assim, não precisa também tanto disso, né? Mas só que partiu para um outro extremo. Qual é? Que isso? Você é um quadrado. Então, vocês estão entendendo? Essa mudança de comportamento. Uma sociedade que hoje
amanhã ela já não vai viver o que foi falado hoje. Os comportamentos estão mudando com muita rapidez. Esse espírito de leviandade, de insensatez, de irreflexão, ele penetrou na igreja. Penetrou na igreja. Nós vamos ver. Quer ver uma coisa? Leviandade na literatura. Pouco se escreve para o nosso crescimento em Deus. Nós podemos citar os autores aqui, que nós lemos, que levam ao nosso crescimento como cristão. E aquilo que alimenta a carne, deixa o espírito fraco. Nós precisamos alimentar a nossa alma, a nossa mente com uma literatura que nos leve a crescer em Deus. Mas a irmã está sendo muito rígida, não pode agora nem ver um filme. Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos selecionar aquilo que entra na nossa mente. Queremos lixo? Vamos ter. Tem muito lixo por aí. Mas nós podemos selecionar. Então, uma leviandade na literatura. Ninguém fica espiritual lendo coisas levianas. Se eu pegar uma revista, agora nem tem mais revista, agora é tudo na internet, né? Se eu ficar vendo sites de fofoca de artista, da vida dos outros, o que isso vai me acrescentar? Às vezes a gente fica. Às vezes fica. Não, mas aí eu sou crente, isso aí não vai me atingir. Você que pensa. Você que pensa. Ninguém fica espiritual vendo, lendo e participando de coisas levianas. Muito na literatura evangélica atual é vazia e fútil e não acrescenta nada na nossa vida. Isso é ser leviano com o reino de Deus. Leviandade. Músicas. Que dirá das músicas que, para agradar a plateia, copiam o mundo? Músicas feitas para agradar a plateia, porque essa plateia veio do mundo. Então, ele precisa ter uma conexãozinha com o mundo, senão ele vai achar a igreja muito chata. Músicas que não nos edificam. A gente precisa olhar o conteúdo da música. Não estou falando do ritmo, estou falando do conteúdo. Vamos cantar o que tem base nas Escrituras? Vamos compor músicas que tenham como base a palavra, os versículos da Bíblia? Momento de dar palmas, momentos de gritos, momentos de correr. Irmãos, tudo tem a sua hora. Não pode haver excessos. Unção se movendo, a unção está se movendo. E as pessoas estão andando, conversando. Isso é ser leviano. Um apelo está sendo feito. Um apelo está sendo feito e as pessoas estão indo embora. Isso é ser leviano com aquele momento. Aquele momento ali é um momento da igreja. E todos eram uma só alma, um só espírito, um só pensamento. Um momento da igreja. Chorar, orar e clamar por aquela alma que está ali, que você não sabe quem é, mas que está com o espírito morto. Uma alma para Deus tem muita importância. Momento de imposição de mãos. É um momento, é a doutrina básica da Bíblia. Momento de imposição de mãos. Não é só para o pastor e para quem está aqui recebendo. É para a igreja derramar unção sobre aquelas vidas que estão recebendo. Essas coisas, quando nós não damos a devida importância, quando nós, está demorando muito, a hora da imposição de mãos, vou embora. Quando nós não damos a devida importância, nós estamos sendo levianos. Então, entendem que essa leviandade, ela não está sendo tão explícita, mas ela já chegou? Ela já chegou. Momentos no culto onde não pode haver movimentos. Não pode haver movimentos. Mas eu estou com sede. Ninguém aqui está 3 dias sem beber água. Ninguém aqui está 1 semana sem beber água. Você está horas sem beber água. Então, você pode esperar sim. Você pode esperar para viver aquele momento em unidade. Porque onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. E muitos vão embora e perdem aquele momento. Então, estão sendo levianos com aquele momento. O que é ser leviano?
é não pensar, é agir com insensatez, falta de seriedade, é não levar a sério as coisas do Senhor. Não levar a sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Amém, irmãos? Não desperdice o seu tempo, já que você está aqui, já que você veio ao culto, então vamos aproveitar o máximo possível, vamos pegar tudo, porque se nós agirmos com seriedade, nós vamos sair daqui abastecidos, pode ter certeza disso, amém, irmãos? Literatura infantil, eu não tenho mais criança pequena, mas eu sei que quem tem, está sendo desafiado por esse mundo. Nós precisamos orar por esses pais que têm criança pequena, porque eles estão sendo atingidos por muitas coisas contrárias àquilo que Deus deseja para nós. Mas existe uma parte que os pais podem fazer. Amém? Os pais podem cuidar dos seus filhos com relação àquilo que eles leem. Os pais podem cuidar dos seus filhos com relação àquilo que eles veem. Porque o livro não chega na sua casa andando, o tablet não chega na sua casa andando, o biscoito recheado não chega na sua casa andando. Vamos falar de tudo agora, né? Tudo quem traz são os pais. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos naquilo que eles leem, naquilo que eles veem. Amém? Agora vamos falar sobre negligência. Então, os irmãos entenderam? Leviandade é não levar a sério as coisas de Deus. Não levar com seriedade. Negligência, desmazelado, relaxado. Negligência quer dizer isso. Descuidado, não tem moderação no comportamento. Uma pessoa imoderada, relaxado, desleixado. Não somos nós, diga. Não somos nós. Negligência nos pensamentos, pensamentos sem proveitos, gastar tempo com pensamentos que não levam a nada. Nós temos que gerenciar os nossos pensamentos. Mas como impedir que os pensamentos cheguem? Como que a gente vai fazer isso? Nós não temos como impedir que um pensamento chegue na nossa cabeça. Até um pensamento ruim, um pensamento de pecado, ele pode chegar na nossa mente. Ninguém está livre disso, irmãos. Ninguém está livre disso. Mas nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. Nós podemos decidir em que nós vamos pensar. Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você vai pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Então, nós podemos administrar os nossos pensamentos. Não é Deus que vai retirar o pensamento ruim que está na minha mente. Deus não vai fazer isso. Deus não vai retirar o nosso pensamento. Eu e você podemos decidir quem vamos receber em nossa casa, não podemos? Bateu na porta. Você pode decidir quem vai entrar ou não. Você recebe quem você quiser na sua casa. E na sua mente não é diferente. Você decide em que você deve pensar. Surgiu um pensamento ruim, o que você faz? Você, não vou mais pensar nisso. Engano seu, vai. Mas muda o foco. Vai ouvir um louvor, vai declarar um versículo, vai pensar em alguma outra coisa. Você tem o poder de gerenciar os seus pensamentos. Quando nós alimentamos os nossos pensamentos, nós estamos sendo negligentes com uma área que é o nosso cérebro, onde Deus quer que tenha coisas boas, perfeitas e agradáveis. Tenha pensamentos de paz. É isso que Deus quer que tenha aqui dentro do nosso cérebro. Senão não precisava cérebro. Se o cérebro não fosse importante, não precisava cérebro. Era só fazer um corpo, movimentos, né? Mas o cérebro tem uma importância muito grande. Ele armazena
aquilo que você é, ele armazena aquilo que você pensa sobre você e sobre Deus. Então, você precisa fazer uma seleção criteriosa sobre o que você vai pensar. E como espantar esse pensamento? Mandando ele embora. Não vai conseguir, mas substituindo, sim. Você pode substituir o seu pensamento por outro pensamento, porque cérebro não para. Ele não para de pensar. Você pode substituir o seu pensamento. Ou em outro lugar que nós estamos sendo negligentes, nos pensamentos e nos hábitos. Nós estamos sendo negligentes nos nossos hábitos. Para sermos bem-sucedidos, precisamos ter propósitos e sermos diligentes com os nossos hábitos. Em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Então, hábitos são aprendidos. Nós podemos aprender, praticar alguma coisa que nós achamos que é importante para nós e para Deus. Você pratica, até que aquilo pega no piloto automático. É assim que a gente insere um hábito na nossa vida. Então, nós precisamos ter cuidado e sermos diligentes em nossos hábitos. Hábito se constrói, se aprende, é por repetição. Ah, eu não tenho hábito de ler a Bíblia. Então, force a carne e comece a ler. Ah, eu estou com um hábito de ver jornal, essas notícias, eu fico direto vendo jornal. Nós não somos alienados, mas nós não podemos ficar muito tempo vendo aquelas coisas, porque o que nós alimentamos a nossa mente, isso vai refletir na nossa fala e nas nossas ações. Aí você só vai falar de política agora, porque você só está ouvindo aquilo. Então, nós precisamos gerenciar também os nossos hábitos. Forçar o contrário que a carne pede. A carne pede uma coisa, força e faz outra. A carne sempre vai pedir o contrário daquilo que Deus quer. Sempre, porque ela não se converte. Quem se converteu é você, o seu espírito foi recriado. Agora você se alimenta da palavra e manda estímulos, mensagens para a tua alma. E você começa, então, a agir de acordo com aquilo que está chegando. Eita, chegou coisa nova. O Espírito Santo trouxe coisa nova. Agora, se você começa a ouvir coisas que não deve, a ler, a participar de conversas, aquilo vai entrando, vai entrando. Nós somos receptores. Nós somos receptores. Nós vamos sempre estar prontos a receber, mas nós podemos selecionar o que nós vamos receber. Concorda, irmãos? Ter bons hábitos vai moldar o nosso caráter e influencia o nosso relacionamento com Deus. Ah, mas eu já estou com o meu caráter formado. Às vezes, mal formado. Então, vamos refazer esses pensamentos, essas atitudes e esses hábitos. Amém? Isso tudo a gente pode fazer repetindo, com leitura da palavra e com a oração. Não tem outra saída. Você pode ir para o psicólogo, ir para o coach, ir para o mentor, para onde você quiser. Vai te dar um equilíbrio momentâneo. Mas o que vai te sarar, o que vai te conduzir, a palavra e a oração. Quando nós nos expomos à palavra. Não, eu vou me expor ao Jornal Nacional. Eu vou me expor às notícias de política. Eu vou me expor, o crime. Nossa, olha o que aconteceu lá. Você se expõe àquilo que você escolhe. Quando nós nos expomos à palavra e à oração, esses hábitos que podem estar nos levando a uma vida de negligência, eles vão sumir. Pode ter certeza disso. Isso não aconteceu só comigo, não, né? Acontece com todo mundo, né? Maus hábitos levam à decadência. Aquilo que você levou, às vezes, anos para construir, uma vida em Deus, fé, e você está ali firme, feliz. Maus hábitos, você pode entrar em decadência. Todos nós aqui, temos habilidades e oportunidades.
Essas habilidades foram nos dadas por Deus, para nós usarmos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família e na igreja. Concordam? Nós temos habilidades. E Deus pode nos dar mais habilidades. Junto com essas habilidades que nós temos, vem oportunidades para nós praticarmos essas habilidades. Se nós levarmos uma vida de negligência, nós não vamos utilizar as habilidades que temos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Olha que grave e que perigoso é isso. Nós já recebemos habilidades. Maus hábitos podem nos levar, então, a uma decadência. Todos nós temos condições de gerenciar, de gerir os nossos hábitos e os nossos pensamentos. Falta de propósito, desleixo, fará com que sejamos mal sucedidos. Nós precisamos ter propósito na nossa vida. Nós precisamos ter uma causa. Uma causa. E nós temos uma causa. Nós temos uma causa. Nós temos uma causa coletiva e nós temos também uma causa individual. Eu tenho uma causa individual. Você também tem uma causa individual. Fabrício, né? Fabrício ou Patrício? Patrício, eu sempre falo Fabrício. Patrício tem uma causa individual hoje, que é dirigir o Rema e levar essa palavra da fé para as pessoas que não conhecem. E nós fomos libertos por essa palavra. Ele tem uma causa hoje. Eu tenho uma causa hoje, que é estar dentro do presídio feminino, alcançando aquelas mulheres com uma equipe. É uma causa. Nós precisamos ter uma causa. A nossa causa coletiva é estarmos aqui servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, como igreja, em unidade, fazendo o que a liderança está estipulando para que cada um faça. Nós temos uma causa coletiva. Você tem uma causa individual. Patrícia tem uma causa individual lá na universidade onde ela trabalha. Todos nós, onde nós estivermos, nós temos uma causa. Pode ter certeza disso. Amém? Falta de propósito e desleixo. Você tem habilidade e você tem oportunidades, mas você não, tá, irmãos? Me desculpe, eu vou mudar esse pronome aqui. Você tem uma habilidade, a pessoa tem uma habilidade e a pessoa tem uma oportunidade, mas ela é desleixada, ela é desmanzelada, ela é displicente com as coisas de Deus. E aí perde a oportunidade. E, às vezes, aquela habilidade fica sem uso. A pessoa tem uma habilidade, Deus vai dar a oportunidade, mas ela é desleixada, ela não consegue perceber o Espírito, a hora certa de fazer. Amém? Precisamos estar conectados, não só no Wi-Fi, mas no Espírito. Conectados, pensando o que o Espírito quer que eu faça. Se Deus me deu essa habilidade, se Deus te deu uma habilidade, onde eu vou usar? Irmãos, pode ter certeza que o Senhor vai falar. Ele vai falar o que, onde, quando você tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer. Amém? Rosmeria tem uma causa. Trabalhar na cantina para ajudar na obra do distrito. E outros aqui também têm essa causa, né? Está dentro do contexto coletivo. Fazendo aquilo que tem que ser feito. Não é assim? Eu vou lá tocar a bateria no lugar do Lenildo? Não tem como. Ele tem uma causa, se aperfeiçoar para contribuir com louvor e junto na igreja, no coletivo, estarmos avançando. Avançando. Amém, irmãos? Coisas que impedem, coisas que nós não gerenciamos com prudência, impedem o nosso crescimento. Impedem o nosso crescimento. Irmãos, coisas que nós temos também em casa, objetos, às vezes nós temos objetos, assim, isso aí é uma coisa assim que eu tenho certeza que vocês não acredito que tenha, mas há muitos anos atrás, eu acho que pode colocar aí há uns 15, 20 anos atrás, eu trabalhava numa escola e uma professora foi ao Egito. Ela foi ao Egito passear e trouxe para mim 2 pergaminhos com pinturas feitas lá do Egito.
E eu achei lindo, né? Comprei, mandei colocar num quadro, 2 quadros com aquela pintura. Eu ficava assim, nossa, foi feito lá no Egito, olha que chique. Mas aquilo não me deu paz, não. Eu passava em frente àquele quadro, meu Deus, quem será que fez esses deuses egípcios? Pareciam, sabe, uns negócios esquisitos. Eu fiquei tempos olhando aquilo, até que eu me desfiz daqueles quadros, joguei fora. Coisa simples, né? O que é um objeto? Mas que está te incomodando, livre-se. Livre-se. Fora, na sua casa, não. Porque quando nós temos Cristo, o Espírito Santo nos orienta. Eu lembro quando a minha mãe se converteu, eu fui para a igreja, depois ela foi. E ela tinha um oratório, que foi da mãe dela. Sabe o que é oratório, né? Um oratório, tem uma luzinha, tem a santinha lá dentro. Eu sabia que ela tinha aquilo, tinha o véu, né, o terço, mas eu não falei nada. Eu deixei ela. Primeiro sinal de conversão. Ana, o que eu faço com esse oratório? Aí eu falei, mãe, não vamos jogar no lixo, que foi da sua mãe, mas vamos lá na igreja católica, colocar lá atrás, lá, onde o povo acende vela, a gente coloca lá. E aí ela foi, desfez de tudo. Olha como é que o Espírito Santo traz discernimento para nós não andarmos em negligência. Então, irmãos, a porta é estreita. A porta para alcançar o reino de Deus é estreita. Mas largo é o caminho que conduz à perdição. Olha o que diz Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Diga assim, eu acertei. Eu vou continuar acertando. Amém. A porta é estreita. Então, ser crente é difícil? Não. Temos que abrir mão de algumas coisas. Temos que abrir mão. Não é fazer o que dá na telha. Irmão, esse negócio de deixar a vida me levar, dá certo muito lá na música. O acaso vai me libertar, vai me socorrer, também dá certo lá na música. Mas na vida real, nós temos que fazer opções, temos que fazer seleções de pensamentos, de hábitos, do que temos, do que usamos, do que praticamos. Amém? 1 Coríntios 5:1, olha o que diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz dessa igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. A cidade de Corinto, irmãos, era uma cidade mundana, era uma das cidades mais perversas que havia naquela época. Mas ainda assim, a igreja se movia nos dons. Se movia muito nos dons. Então, eles tinham habilidades e oportunidades. Mas as práticas do mundo, do contexto em que eles viviam, estavam entrando dentro da igreja. O apóstolo Paulo chega a dizer que nem mesmo entre os gentios se vê o que vocês praticam. E ele citou uma prática, uma. Mas por causa de uma prática, ele não ia falar que a igreja estava na imoralidade. Ele citou uma, mas eu tenho convicção, pelo que ele fala aqui, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, até quem possa possuir a mulher do seu pai. Então, essas práticas que tinham na cidade, entrou e penetrou na igreja. Irmãos, outra coisa que nós não podemos ser negligentes, falando desse assunto aí, a gente entra a questão do casamento e igreja. Casamento e igreja são duas instituições
que tiveram o selo de aprovação de Deus. A igreja de Corinto estava levando com negligência, com leviandade, aquilo que eles estavam vivendo dentro da igreja. Amém? Então, casamento e igreja, duas instituições que têm o selo de aprovação de Deus. Foi Deus quem criou. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava se permitindo a viver aquilo que o contexto no entorno deles vivia. Eles estavam permitindo que entrasse. Então, nós não podemos ser levianos com as coisas do Senhor, nós não podemos ser desleixados, desmazelados, negligentes com as coisas do Senhor. E terceiro impedimento para nós crescermos na graça do Senhor é a preguiça. A preguiça pega muita gente, irmãos. Pega sim. Agora nós podemos falar, né? Que não é uma coisa só lá do mundo, não. Pega sim. Preguiça é o domínio pela carne. Não, você não está dominando a carne está dominando você. Realizar tudo o que o corpo deseja. Dorminhocos, né? Dorminhocos. Preguiça, dominado pela carne. Em 1 Coríntios 9, 27 diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, ele sabia que ele precisava vigiar, controlar, administrar o corpo, porque senão ele poderia ser encontrado desqualificado. Porque nós podemos ser qualificados para tantas coisas, mas no decorrer da nossa caminhada, nós não podemos ser levianos, nem negligentes, senão nós vamos ser achados desqualificados. Amém? Crucificar a carne. Quando Paulo diz assim, eu subjugo o meu corpo, eu esmurro o meu corpo. Esmurro aqui eu coloco em sujeição o meu corpo. E não assim, Deus, subjuga o meu corpo. Deus, me impeça de fazer isso. Não, Deus não vai impedir. Deus não vai impedir e Deus não vai subjugar o seu corpo. Nós somos livres para fazer escolhas e para fazer o que nós acharmos que devemos fazer. Mas nós escolhemos Cristo. Nós escolhemos andar e viver de acordo com os parâmetros e princípios da palavra. Amém? Quando ele fala assim, subjugo, esmurro o meu corpo, ele não se expõe ao perigo de cair em desleixo, de cair em preguiça. Porque o apóstolo Paulo, ele era o Superman? Não. Ele era um homem como nós. Um homem como nós, mas que tomou a decisão de seguir aquilo que o Espírito falava com ele. Radical, decisão radical. Ele tomou essa decisão. Então, ele sabia que se ele deixasse o corpo dele livre para fazer as escolhas, ele ia entrar numa decadência espiritual. É o que nós falamos lá atrás. Quando nós somos levianos, negligentes, nós podemos cair numa decadência e perder aquilo que já construímos. Olha só, o apóstolo Paulo já tinha construído tantas coisas. Se ele não subjugasse o corpo, ele podia perder aquilo que ele tinha construído. Amém? A preguiça, você pode estar muito bem espiritualmente. Nossa, oh glória a Deus, eu estou tão bem, Senhor. Como é bom ler a Tua palavra. Como é bom orar. Como é bom estar na Tua presença. Tudo certo. Você pode estar vivendo esse momento. Mas se você esmorecer um pouquinho, você começa a decair. É pouco, não precisa ser muito não. Fica uns 3 domingos sem vir para a igreja. Não é assim? Fica uma semana sem ler a palavra. É pouco tempo. Com pouco tempo você começa
a decair. Aí começa a vir os pensamentos ruins, aí começa a vir desejos ruins de fazer coisas que não agradam a Deus. Então a preguiça, ela prepara o caminho para a leviandade, para você ser desleixado, para nós sermos dorminhocos, para nós sermos desmanzelados. A preguiça. Então, quem é que domina a preguiça? Nós. Eu estava vendo um vídeo outro dia, a menininha dormindo, bem dormindo mesmo, de manhã cedinho, não sei se alguém viu esse vídeo, aí a mãe falou assim para ela, pegou a menina no colo, falou assim, filha, vamos acordar, vamos para a escola. Aí ela, filha, levanta, vamos acordar, está na hora. Filha, vamos para a casa da vovó? Na hora. Cadê o sono que ela estava? Ela mandou embora na hora, porque algo de interessante chegou para ela no ouvido dela. Vamos passear na casa da vovó? Ela acordou e começou a se mexer. Então, nós podemos administrar com aquilo que chega no nosso ouvido. Nós podemos gerenciar assim. Estou com sono, estou cansada. Deus entende, e Ele deixa você fazer o que você quiser. Mas você não vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Deus entende tudo, irmãos. Ele deixa você fazer tudo o que você quiser. Mas dependendo das nossas escolhas, dependendo das nossas práticas, dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos, nós vamos fazer coisas que nos edificam e nos aproximam dEle, ou vamos fazer coisas que nos fazem entrar em decadência e nos distanciar dEle. Amém? Crucificar a carne. Crucificar a carne. Jesus ensinou em Mateus 5:29. Olha o que ele diz ali. Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Irmãos, Jesus está mandando a gente arrancar o olho quando a gente vê uma coisa que não deve. É isso? Não, Jesus não está falando isso não. Isso aí, literalmente, não é na forma literal que ele está dizendo, mas ele nos ensina a cortar da nossa vida. Corta. Se tem alguma coisa que está te tirando do foco, corta, elimina. Quando ele diz para você arrancar o teu olho, é para você cortar aquilo que está na tua frente. Se alguma coisa serve para você como gatilho, para você entrar numa situação, corta. Sabe o que é um gatilho? Alguma coisa que te faz lembrar alguma coisa que você viveu. Então, se tem algo que você vê, ou que você possa ver, ou que eu possa ver, que me traz um gatilho para eu entrar naquela situação ali que agrada a carne, eu vou cortar. Eu vou entrar no reino de Deus sem aquilo. Isso é quando Jesus diz, arranca o teu olho, ou corta um dos teus membros, é para nós cortarmos aquela situação da nossa vida. Ele não está mandando a gente entrar cego no céu, nem sem membros, não. É para nós cortarmos aquilo que está nos impedindo de avançar. Porque vão ter coisas nesse mundo que vai nos agradar. Concordam? Coisas que nós vamos querer ver, praticar, mas a porta é estreita. Para entrar é estreito. Então eu corto isso, eu corto aquilo, eu não faço isso porque eu quero agradar aquele que me deu vida eterna. Porque eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, subjugando o meu corpo, não por esse tempo de vida de 70, 80 anos, mas por uma vida eterna. Nós vamos ser os mesmos, sem pecado, sem tristeza, sem dor. Nós vamos ser nós mesmos, vamos reinar aqui nesse mundo. Olha que maravilha. Mas para entrarmos, nós temos que, sabe, o reino de Deus é ganho por esforço. Não é fazendo de qualquer jeito, com desleixo, com preguiça, com falta de cuidado, não levando a sério as coisas que a igreja na unidade está fazendo.
Está tendo um apelo, nós vamos ficar ali firmes. Está tendo uma imposição de mãos, nós vamos ficar até o final para orarmos e ajudarmos o pastor, transmitirmos poder para aquela vida. Nós não vamos ser levianos com as coisas do Senhor. Está na hora de eu ir embora e esse culto está demorando. Não, é só esse momento aqui que nós estamos em unidade. Depois nós vamos para as nossas casas. E lá nas nossas casas, Deus não retirou de nós a nossa vida de comunhão, não tirou de nós as nossas habilidades e as nossas oportunidades. É lá que nós vamos gerar fruto. Lá na faculdade, lá no trabalho. É lá que nós vamos gerar frutos. Amém? Deus não vai arrancar a preguiça de nós. Ele não tem nada para fazer com ela. Aquela menininha que estava dormindo, quando a mãe falou, vamos para a casa da vovó, ela decidiu acordar. Ela decidiu acordar. Então, irmãos, a decisão de mandar embora aquilo que está nos atrapalhando está na nossa mão. Deus não vai arrancar a preguiça de nós. Ele não tem nada para fazer com ela. Ele vai arrancar a preguiça de nós para ficar com ele? Não. Ele não tem nada para fazer com ela. Nós precisamos viver ativo, vivo, disposto. Essa é a nossa tarefa. Tem um dia de descanso? Tem. Você vai com a sua família para a praia, vai descansar, vai conversar coisas assim, jogar conversa fora, né? Sem falar mal dos outros, lógico. Tem esse dia. Tem esse dia. Quantas vezes eu, com as minhas amigas, vou para João Pessoa, a gente fica lá rindo, conversando. É bom demais. Deus também nos permite que nós façamos isso, é bom. É saudável nós temos o nosso tempo de lazer. Nós não somos robôs que vamos ficar todo dia ali, mas nós precisamos, com as coisas do Senhor, não sermos levianos, nem negligentes e nem preguiçosos. Amém? A Bíblia ensina que nós devemos negar a nós mesmos, crucificar a nossa carne e subjugar o nosso corpo. Olha o que diz em Romanos 12:1. O apóstolo Paulo está rogando. O que é rogando? Implorando, pelo amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É com a razão que eu vou usar o meu corpo. É com a razão que eu vou ter hábitos saudáveis, que eu vou praticar coisas que agradam a Deus. É com a razão. Rogo-vos, pois, irmãos, que nós apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus deseja, Deus anseia os nossos corpos transfigurados e mentes transformadas. Um dia os nossos corpos vão ser transformados, mas aqui nesse mundo, nossa mente transformada, os nossos corpos vão ser glorificados, né? Mas aqui nesse mundo, a nossa mente transformada, para que o nosso corpo seja encontrado irrepreensível. Não é assim que diz lá em Colossenses? Deus quer corpo transfigurado e mentes transformadas. Não podemos crescer na graça sem considerar isso. Corpos transfigurados e mentes transformadas. Enquanto estivermos nesse mundo, mentes transformadas, renovar a nossa mente pela palavra, para que esse corpo faça aquilo que ele tem que fazer. Porque sem corpo nós não vamos para o evangelismo, sem corpo eu não vou para o meu trabalho. O corpo foi criado por Deus para que ele carregasse o Espírito, para nós fazermos aquilo que Deus determinou que nós fizéssemos. Amém? Corpo, alma e espírito serão encontrados se nós dermos valor a esses passos, né? Que nos impedem de crescer na graça. Não sermos levianos, nem negligentes, nem preguiçosos. E termos como parâmetro a igreja primitiva. Se nós agirmos assim, nós vamos ser encontrados, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis. O corpo pode ser encontrado irrepreensível, pode.
Pode sim. Nós podemos passar 24 horas sem pecar. Não podemos? Podemos. Podemos passar 48, 72. E podemos passar muito tempo sem pecar. A vida toda. Mas se nós vigiarmos e tivermos como fundamento a palavra de Deus, nós podemos não pecar e não entristecer o Espírito Santo que está em nós. A Bíblia diz, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós fomos selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo é ser leviano, ser negligente e ser preguiçoso com as coisas do Senhor. Nós estamos numa igreja, temos um objetivo, não é um ajuntamento social, é um ajuntamento celestial, espiritual, e existe um propósito para esse ajuntamento. Não é só vir aqui cantar, ouvir a palavra, existe um propósito para esse ajuntamento. Então nós precisamos ser encontrados irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, porque eu aprendi muita coisa. Obrigada.